Deus no livro de Efésios, por gentileza. Estamos muito felizes de estar na presença de Deus. Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Por gentileza. Eu estava dando estudo ontem. Eu estava dando estudo teológico aqui na nossa igreja ontem. O Senhor colocou mensagem no meu coração diante do que eu estava ensinando para os irmãos ontem. E o Senhor colocou no meu coração para ministrar hoje. Os irmãos sabem que a gente passou o Noel, os demais irmãos aí da família próxima, está viajando, chega hoje. São da incumbência que está ministrando hoje. Efésios 2, versículo 8 e 9. E o tema que Deus colocou no meu coração: e quando a graça se acabar. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração. E quando a graça se acabar. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: os irmãos acharam, diga amém. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado do esforço de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de Deus. Oremos ao Senhor. Meu Deus, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, por cada irmão, Senhor, que tem ganhado a oportunidade de te adorar, Deus, em espírito e em verdade. Eu tenho certeza e convicção, meu Pai, que o Senhor usa todos, meu Pai, da forma que o Senhor quer, como o Senhor usou nessa noite. Continua, meu Pai, também a falar conosco, através da tua santa e inerrante palavra. Estamos na inteira dependência do teu Espírito Santo aqui nessa noite. Tira, meu Pai, todo embaraço. Tira a tua falta de entendimento. Abra, meu Pai, o espaço no coração deste irmão, para que a tua palavra venha entrar e venha fazer morada, no nome de Jesus. Fala conosco mais uma vez, por intermédio do teu Santo Espírito, pela tua palavra. Amém? Graças a Deus. Pode ser, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos bater palma para Jesus, porque Ele merece. Palma para Jesus. Toda honra, toda glória, para sempre. Queridos irmãos, a mensagem que Deus colocou no coração, como eu disse para vocês, foi ontem, e é muito forte, porque Deus colocou só o tema. E se, quando a graça de Deus vai acabar? Nós estamos num período chamado graça. Depois que Jesus morreu na cruz por nós estamos num período maravilhoso, a qual todo pecador, em qualquer lugar do mundo, ele pode ser salvo mediante a graça de Deus. E os irmãos leram comigo aqui o que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Éfeso, mas serve nos nossos dias também, que é pela graça de Deus que somos salvos. Então, se é pela graça de Deus que somos salvos, é um propósito dele, mediante a fé que ele coloca no nosso coração. Nós já aprendemos aqui várias vezes que até nós ter fé é um dom que o Senhor, o Espírito Santo, nos dá. Nós só podemos ser atraídos pela presença de Deus tendo fé, porque é o Espírito Santo que, através do instrumento de Deus, de um pregador, ou de um louvor, ou de qualquer outra estratégia divinas, o homem pode ser salvo. E a pessoa recebe essa fé a ponto de ser salvo, a ponto de se humilhar, de se quebrantar, de querer urgentemente essa salvação. Então, pela graça de Deus, são salvos. E a Bíblia diz que isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus, dado a todos os homens. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. A Bíblia diz que Jesus morreu
para que todo aquele que crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então nós estamos num período maravilhoso, que o mais perdido, o mais sujo pecador, se ele quiser aproveitar essa graça, a graça está aí. O sangue de Jesus pode purificar o mais miserável, qualquer um. E é maravilhoso quando isso acontece. E é muito mais profundo quando a pessoa que dá trabalho, ela se converte. Quando a pessoa que é, vamos dizer assim, moralmente boazinha, irmão Gilson, quando ela se converte, ela não faz muita diferença. Mas quando é um perseguidor da igreja, quando é um que dá trabalho na família, quando é um que era espancador, que era mentiroso, que era isso, que era aquilo, se converte, através do testemunho dele, muitos também se convertem. Porque Jesus, fazendo aquela mudança extraordinária, a mudança de mente que o apóstolo Paulo teve, foi da água para o vinho, como diz. Foi extraordinária. E isso é tudo para a glória de Deus. Nós estamos no tempo que as pessoas estão deixando a desejar, não estão aproveitando a graça de Deus. Nós estamos vendo a graça de Deus salvadora, a presença de Deus curando os enfermos ainda hoje, e poucos não acreditam. Antigamente, se fosse alguém curado na igreja, algumas pessoas, assim, até adoravam aquele que curou, um pregador, ou seja, porque elas achavam que impactante. Mas as pessoas estão tão longe de Deus hoje que houve testemunhos, como eu disse para minha irmã aqui, que Deus curou ela de 3 tumores. Aquele homem no culto de quarta-feira e foi ressuscitado no culto aqui na nossa igreja. E as pessoas fazem pouco caso da graça de Deus. Da mesma forma, irmã Viviane, operadora Viviane, que eles faziam pouco caso, muitos deles, quando o próprio Deus encarnado esteve na terra. Jesus não salvou todos, eu lembro daquela cidade de Cafarnaum. Por quê? Por causa da incredulidade. Jesus disse: será que tudo eu vier, acharei da fé na terra? Então, queridos irmãos, vocês aprenderam que isso aí é um presente de Deus, a graça de Deus, salvadora. A salvação não é o resultado de nossos esforços, não é porque somos bonzinhos. Ninguém bonzinho nas suas próprias limitações carnais, porque todos nós somos mortos, nossos delitos, pecados. O que merecíamos era o inferno. Mas Jesus falou assim: não, eu vou ganhar eles para mim mesmo. Louvado seja Deus. E é extraordinário, meus irmãos, que realmente nós podemos perceber aonde o estado nós estávamos outrora, e entendemos claramente que, se somos hoje louvoristas, recebemos a oportunidade, pregamos a palavra de Deus, foi porque um dia a graça de Deus nos salvou. É a graça. Nós, como Gilson, aproveitamos a graça em cada culto. Sentimos a graça de Deus em todos os cultos, em todos os momentos. Quando abrimos a Bíblia Sagrada, a graça de Deus está ali. Quando entramos em comunhão, em confraternização com a igreja, a graça de Deus está ali. Porque a graça de Deus é o que Jesus nos deu acesso. E a Bíblia diz que só por mérito de Cristo que nós temos a paz verdadeira, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos muito bem. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz assim: Romanos, glória a Deus.
A palavra de Deus diz assim: mas pela sua graça, e sem exigir o quê? Nada em troca, Deus aceita todos, por meio de Cristo Jesus, que o salva. Glória a Deus. O Senhor, Ele não fez uma moeda de troca conosco. Ele nos salvou porque Ele nos ama. É um amor incondicional, um amor de água, um amor de pai para filho. O Senhor nos salvou, e o mínimo que as pessoas na graça tinham que fazer é sempre andar com Cristo, abraçado com Cristo, não largar Jesus por nada. Mas muitos estão desperdiçando o tempo oportuno que chama graça. Como que a graça é tão maravilhosa, irmãos? Como que a graça é extraordinária? É pela graça que somos justificados por Cristo. Toda vez que o Pai olha para a humanidade, Ele vê o sangue de Cristo como seu em nossas testas. A graça de Deus nos absolve, nos justifica, nos regenera, nos santifica. A graça de Deus, a graça de Deus nos faz em todo momento ter esse contato direto com Deus Pai, com Deus que é Filho, e o mesmo Deus que é Espírito Santo. Existe a graça comum. Mateus capítulo 55 e outros versículos como Salmos vai dizer que o céu se proclama a glória de Deus. E Mateus 55 fala sobre a graça comum, que é a graça a qual Deus fez tudo para todos. O céu, o sol, a lua, a chuva, para os justos e para os injustos. Essa é a graça comum. Que se a pessoa tivesse um pouquinho de racionalidade, através dessa graça comum, ela fala: só pode ser Deus que fez tudo. Não é perfeito demais, é tudo complexo, mas também é tudo organizado. Tudo demonstra a mão de um Deus poderoso. A graça comum é extraordinária, ela proclama que Deus, Ele existe, Ele é real, mas talvez ela não é a suficiente, porque a graça comum ainda deixa a gente meio perdido, meio com dúvida. Mas a graça salvadora, ela nos aponta para Cristo. Ela demonstra, não é Cristo mesmo que fez. Deus é o Criador de toda a terra. Deus que fez. Deus que salvou. A graça nos alcançou. Essa graça salvadora, ela é eficaz. Só que existem muitos eruditos, irmãos, que ficam aí se debatendo, dizendo: não, Jesus morreu só para alguns. Aí eles possam fazer esse caminho. O poder de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus morreu para todo aquele que crê. Demonstra uma condição. Demonstra que nós temos livre-arbítrio de ver o poder da palavra
a pessoa da igreja. As pernas tremiam, só quem tem vergonha sabe o que é. Eu era nervoso demais, olha só, usava. O Espírito Santo me inovou. Mas às vezes eu tremia, irmãos, tremia. Não, pastor bacana, mas só depois assim. Rapaz, estou decepcionado com você, rapaz. Naquela vez eu nunca estava com mulher, até me chamaram. Todos que profetizavam sobre mim estavam mentindo. Olha a falta de vigilância dele. Estou decepcionado com você, rapaz. Eu era menino, 13 anos. Esqueço. Mas aí, depois de um ano, eu falei que eu ia pegar mais todo o culto, no dia de Deus. Praticamente todo o culto Deus usava alguém de fora da igreja em revelação. Era a igreja de muita revelação. E muita oração, muita conspiração, muito tudo. E aí, queridos, não teve outra. Eu tinha que. Deus falou assim: ou você vai por amor, ou você vai por amor. Ou você vai com as pernas que você tem, ou vai na cadeira de moto. Eu falei: melhor é com as pernas que eu tenho. Comecei a pregar a palavra de Deus, eu parei mais. Tem 19 anos que eu prego a palavra de Deus. E um ano. Eu quero um dia estar velhinho, cabelinho branquinho, pregando já. Eu falei: irmãos, graças a Deus, tem 60 anos que eu prego a palavra de Deus. É muito isso. É maravilhoso. Por quê? Essa graça de Deus é extraordinária. Então nós temos que transmitir essa alegria. Fazer com alegria, tudo com alegria, nosso melhor com alegria. A graça salvadora. Se você observar lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, vamos abrir? Tito. Quem quiser achar, pode ler, tá, irmãos? Tito. Santo Deus. Depois de 2 Timóteo, irmãos. Tito. Quem achar primeiro? Tito, capítulo 2. Versículo 11 e 12. Isso. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às licenças mundanas, vivemos neste presente século só, justa e piamente. E aí? Então tem umas igrejas históricas, não vou citar o nome aqui agora, antigas, que acreditam que Jesus morreu só para alguns, os outros foram já condenados no inferno. Já vai nascer predestinado no inferno. Mas o irmão Gilson deu aí para todos os homens. A graça salvadora para todos os homens que querem. Que querem. Por quê? Nem todos são salvos. É porque tem pessoas que entram na igreja, perdem a oportunidade, rejeitam a pregação. Louva a Deus mais uma vez. E nós não aceitamos Jesus. Primeiro instância, Ele nos aceitou. Primeiro. Mas nós, na nossa livre-arbítrio, que eu já vi pessoas falando aqui, o livre-arbítrio é uma nojeira. É isso que o livre-arbítrio é uma bênção. Porque pelo livre-arbítrio nós estamos aqui hoje. Nós queremos adorar a Deus. Nós não somos obrigados. Nós estamos aqui. Tem um amigo meu, que está com a minha esposa, pastor Wilson da Copa. Ele pediu oração para mim, irmãos. Eu falei assim: irmão, por favor, ora por mim, entendeu? Depois eu trouxe oração para mim, eu falei: não só eu, mas a igreja toda tem que orar. E ele falou assim: ora por mim, porque a nossa igreja aqui, na Angola, o governo aqui, disse que só vai ficar a igreja aberta se tiver, cada igreja tiver 62.000 assinaturas. Cada igreja. Se não tiver 62 assinaturas de membro, é fechado. É a igreja pequena, todos os direitos fechados. E aí, felizmente, o governo, no caso do presidente, manda por isso que a igreja aberta. É muito triste. E aí eles tinham até um vínculo com a igreja grande lá, mas ele fechou esse vínculo lá também. Então vamos orar por Deus, está difícil. Ele está com muito medo de fechar, está orando muito, mas as provas lá estão muito pesadas. Então nós temos que dar nosso maior valor, irmãos. Porque se um político
resistir é preso, é morto, Isso vai acontecer, né, irmão? Vai acontecer. é final dos tempos. É final dos tempos. A graça, ela pode ser rejeitada. Vamos abrir Atos 7:51. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Diz assim, Atos 7:51. Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado quem? O Espírito, como os seus antepassados rejeitaram. Amém? É Bíblia. Quem está aqui olhando? Saulo. Pois é, exatamente. Ele estava ali, e outros ali, muita gente estava ali, irmãos. E é triste a situação, porque se naquele tempo já existia o rejeitamento do Espírito Santo, hoje vai ser diferente. Você entende porque pessoas da sua família, você está pregando para eles, está insistindo para eles na igreja, e eles rejeitam as oportunidades da graça. Rejeitam o Espírito Santo. E Estevão, quando ele fala, vocês são teimosos, duros de coração, eles vão para planejar ele, matam ele. É triste isso. Mas existem pessoas que conseguem rejeitar essa graça salvadora. Hebreus capítulo 10, versículo 29. E depois eu vou falar para vocês demais. É o último, tá? Hebreus 10. Hebreus capítulo 10. Pode ler. Hebreus 10, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e estiver profano o sangue da aliança, porque foi santificado e se agrava ao Espírito da graça. As pessoas rejeitam tanto a Cristo que elas estão crucificando Jesus de novo, no sentido espiritual, pisando em Jesus, matando Jesus de novo, porque elas não querem o preço que já foi pago uma vez por todos. Então é muito sério. E quando acabar essa oportunidade? E quando a igreja ser arrebatada? E quando os santos subirem para Sião, Jerusalém, tchau. 100 anos, Noé pregou: arrependei-vos, estou construindo tudo aqui, arrependei-vos. E eles não queriam. Só Noé e a sua família foi salva. Eles entram na arca, a porta se fecha e o dilúvio inunda tudo. Quando a graça se acaba na morte sem arrependimento, as pessoas não se arrependeram, não creram no Evangelho, e isso serviu para a sua própria condenação eterna. Depois da morte segue-se o juízo para aqueles que não querem as bolas do corpo. Então tem muitas pessoas, milhares de irmãos, que estão morrendo porque as oportunidades são gigantescas. Tem pessoas que falam: para quê? Tantas igrejas numa rua só. Aí vai lá, eu tenho, conheço duas ruas que tem pelo menos 5 igrejas, uma para a outra, uma diferente da outra. Mas isso aí são portas de graça. Não que seja a igreja, mas
e transmite a mensagem. As pessoas estão rejeitando a graça. Hoje, só na igreja de Deus aqui no Brasil, aqui no Logos, eles estão com mais de 70 templos, só Assembleia de Deus. Imagina um monte de igreja que tem aberto aqui, irmãos, que prega a verdade, dizendo, são portas que anunciam Jesus está voltando, e as pessoas estão rejeitando a graça. Elas rejeitam, envelhecem ou morrem na flor da idade, porque a vida pertence só ao Criador. Quando a graça se acaba, durante o juízo final, Jesus, que veio como mansinho, como Cordeiro de Deus, o mundo direto do matador, que os homens pisaram, humilharam, cuspiram, blasfemaram contra Jesus, blasfemaram contra o Pai. Esse Jesus vai chegar ao tempo, durante o juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, que ele não será mais consolador do povo, advogado, bonzinho, mansinho, mas será o juiz justo, que vai ajudar todos nós. Aí sim, eu quero ver aqueles que falam assim: eu bato o peito, eu odeio a igreja, eu odeio Deus, eu odeio. Você pode fazer o que você quiser, no livre-arbítrio. Tem pessoas que levantam e falam de boca aberta: eu xingo, eu faço o que quiser, eu odeio. Mas naquele dia você queria amar. Naquele dia você vai gritar, porque a sua consciência vai te condenar. Um abraço daquela noite. E como vai arder a consciência dessas pessoas? Porque elas vão lembrar de tudo. Quando a mãe diz para o filho: se arrependa, meu filho, igreja do Evangelho, se arrependa, vai para a igreja, o caminho que você está é de perdição. Nós estamos no tempo do século XXI e 2025, do relativismo, da mentira disfarçada de verdade, de tudo pode. Eu sou dono do meu nariz, ninguém manda em mim. Pode ficar à vontade, pode brincar à vontade, pode zombar do pastor, dos obreiros à vontade, mas um dia a graça vai acabar. Um dia a graça vai acabar, a porta da graça vai fechar. A tipologia da arca é Cristo, a arca de Noé. Fechou? Lembra da Mateus 25? A parábola das virgens, 5 prudentes, 5 loucas? O noivo vem aí, mesmo que chegou atrasado. Jesus conhece. Jesus fala assim: eu nunca te conheci. Quando se fecha, irmãos. Então vamos continuar firme na graça, não no mérito humano que nós somos salvos, mas naquele que é salvo produz bons frutos, porque estamos enxertados na videira verdadeira. É o bom pastor que sustenta, é o bom pastor que nos dá pastos verdejantes. O bom pastor traz alimento maravilhoso, com proteínas, com vitaminas, tudo nós precisamos. É maravilhoso estar dentro da graça. Deus é o melhor, irmãos. Não rejeita como os ímpios rejeitam, não rejeita como os malfeitores rejeitam. A graça é a graça.
dons, uma graça. Nós colocamos no seu colo até o casamento com o noivo. Obrigado, Espírito Santo. Não se esqueça, igreja do Senhor Jesus, que o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona. Aleluia. O Espírito Santo quer andar com você, quer que você o ouça, quer que você converse com Ele, quer que você seja usado por Ele. Não esqueça que o Espírito Santo está na terra, uma missão que Ele não vai rejeitar, Ele não vai recuar, até Ele entregar a igreja do Senhor nos braços do Pai. Aleluia. Você tem se relacionado com o Espírito Santo? Você tem dialogado com o amado Espírito Santo? Você tem abraçado o Espírito Santo? Você tem amado o Espírito Santo? Ou você tem esquecido, extinguido o Espírito Santo da sua vida? Muitas igrejas têm esquecido o Espírito Santo, lembrado dos pastores, lembrado do templo, mas contato com o Espírito Santo tanto faz. O pastor pode ser quem quiser, pode ser o mais estudado, pode falar uma boa oratória, falar no meio, mas se ele estiver perdido no contato com o Espírito Santo, não vale de nada. O Espírito Santo é essencial, e nós conhecemos pessoas que andam com o Espírito Santo. Nós conhecemos pessoas que realmente estão ativas. Eu vi um senhorzinho, acho que foi ontem, ele deve ter 70 anos, e ele falou: irmãos, eu sou do tempo que os irmãos eram alegres, estavam na presença de Deus. Sou do tempo que os irmãos não se preocupavam em dar os pulos. Ele dizia: glória a Deus. Ele está constantemente nos cultos em relação fervorosa. E eu, irmão, estou velho, mas eu estou tão com vigor do Espírito Santo que eu não me sinto velho. O Espírito Santo me lomove que está acima da minha carne. Eu estou sempre mais sério na igreja. Eu sempre faço mais coisas do que Jó faz. Porque quem tem o Espírito Santo é uma pessoa vigorada. Então perceba o estado que você está. Se a graça está fazendo algo na sua vida, não venha parecendo que está doente, porque existe a doença espiritual. E se você estiver doente espiritual, a graça do Senhor superabunda isso. Em nome de Jesus, venha o maior vigor. Eu lembro como hoje, sou novo, mas fecha comigo, irmã Viviane, porque antigamente as pessoas eram muito mais alegres, demonstravam alegria extraordinária. O que está acontecendo? No coral dos irmãos, no caso tinha varões também, das irmãs, das crianças, tudo era agitado, alegre. As pessoas estão olhando só o estereotipo, só o físico, esquecendo que o Senhor, Ele está aqui. E aonde o Espírito Santo está,
E nós vemos na Bíblia várias pessoas que perderam a oportunidade da graça, como aquele salvo Judas Iscariotes. Foi chamado para ser dos 12, mas foi ele que traiu Jesus. João 17, versículo 11, versículo 12. Ananias e Safira, outros salvos, que também perdeu a graça, mentiram com o Espírito Santo. Morreu Ananias e depois foi o Safira. Tudo nos pés aí do apóstolo Pedro. Atos capítulo 5, versículo 1 e 11. Como eu disse, temos vários versículos muito fortes que demonstram que a graça ela pode se acabar, ela vai se acabar, e nós temos que ser proclamadores aonde a gente for no nosso serviço. A graça vai acabar, não vem a graça. Abraça Jesus, a graça vai acabar. Jesus está voltando. Hoje eu estou falando aqui, mas não sei se ele vai levar antes ou depois. Antes, agora, ou quando a igreja conseguir, ou se eu vou morrer idoso. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, irmãos, diz assim: olha como a palavra é séria, seríssima. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado, para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Jesus morreu na cruz por nós para nos tirar da escravidão do pecado. Olha a sua maravilhosa luz tirando nós das trevas. Então hoje, o pecado na vida do crente tem que ser sempre acertado. Nós não vamos ficar pecando com o ímpio, para que a graça aumente. A graça é uma só: ser salvo. Josué, capítulo 1, versículo 4. Nós não vamos ler, vamos ler Mateus. Não precisa abrir, tá? Só preste atenção, por favor. Vai finalizando. É só mais 2 versículos que chegou no coração. Mateus, capítulo 12, irmãos. Observe a Bíblia isso. O versículo 31 e 32. Mateus, capítulo 12, o versículo 31 e o 32. Diz assim: por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus, mas quem blasfemar com aquele que está na igreja, o Espírito Santo, quem blasfemar com o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho, perdoado. Quando o Espírito Santo não será perdoado, nem agora e nem no futuro. E para finalizarmos, temos Isaías 55, versículo 6. Isaías: aquele que ajuda nós é o Espírito Santo, irmãos. Como é que nós vamos rejeitar o Espírito Santo? Então, saiba que o Espírito Santo está no meio de nós. Isaías 55, versículo 6 diz assim a palavra de Deus: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Amém? Então procure a ajuda de Deus enquanto Ele pode achar, enquanto a graça te alcança, né? Busque a Ele, se alimente cada dia mais da palavra dele. Se você é um crente e não mora em casa, conserve isso, volte aos princípios da igreja. Ou quando volta aos seus princípios, quando você começou no primeiro amor. Se você é um crente que não é a Bíblia para mim uma vez no dia,
presença nesse lugar, pela tua palavra que foi extraordinária. Continua, meu Pai, falando para mediante do seu Espírito no nosso coração, para cada dia mais, meu Pai, dar valor a tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. A todos, meu Pai, que tenham ouvido a tua palavra, que nós venhamos, meu Pai, dar valor, dar crédito em nome de Jesus. Continua, meu Pai, a salvar vidas, meu Pai, e nos usa como canal de bênção para ser propagadores deste Evangelho. Em nome de Jesus, não retire de nós o teu Santo Espírito, não aparte de nós a tua Santa Presença, que a tua presença, Senhor, venha inundar o nosso lar. Quando chegar na nossa casa, nós devemos declarar: o teu Espírito está conosco. Em nome de Jesus, não vamos desistir, meu Pai, nunca, porque é o teu Espírito Santo que não nos faz desistir. Amém. E graças a Deus. Né? Coloca a mão no coração. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja diz. Amém. E em paz em nome de Jesus. Fez o arroz e tá fazendo a carne. Deus abençoe. Acho que os irmãos vão estar lá. Tá, não, vamos lá. Senhor, abençoe.